Boa noite, tudo bom? Hoje a gente vai conversar com o Coronel José Roberto. Ele foi nosso ex-secretário municipal de Segurança Pública, também foi secretário estadual da Defesa Civil. Daqui a pouco ele já está se conectando aí com a gente. Vamos lá, ele já apareceu aqui online. Olá, Sodré. Tudo bom? Como é que você Tudo bem? está? Como vai? Prazer em falar com você aqui. Prazer é todo meu você ter recebido o nosso convite aí para estar participando. A gente poder contar um pouco mais do seu trabalho que você já vem desenvolvendo aí ao longo da sua jornada. Sim, sim. Ah, primeiro momento, acho que muitos que estão entrando já conhecem um pouco do seu trabalho aqui no bairro. Você já vinha desenvolvendo algumas reuniões sobre a implantação do City Câmeras e outros também acabaram conhecendo na nossa reunião lá na Secretaria Municipal, né? E eu queria saber de você quais foram os desafios aí que você encontrou na secretaria para estar agora se candidatando a pré-vereador ainda para a cidade de São Paulo? Olha, Sodré, primeiro dizer do desafio que é ser secretário de Segurança do município de São Paulo. Embora a Constituição Federal ainda coloque a segurança principalmente focada no Estado e com ramificação, com também a união com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, mas o município tem uma capacidade impressionante de poder contribuir com a segurança, com as ações que são do dia a dia, do controle urbano, da zeladoria, do controle da desordem, iluminação pública. Então, tudo isso realmente é desafiador, né? Em uma cidade com 12,5 milhões de pessoas, três vezes o tamanho do Uruguai, a gente transporta por dia na cidade um Uruguai, né? Realmente é algo realmente muito grande, não tem paralelo aí no mundo. Então, realmente o desafio não foi dos mais fáceis, mas garanto que foi algo bastante interessante, muito enriquecedor realmente foi um período bastante interessante. Então vamos falando um pouco dos desafios aí que você viveu e que a gente vive hoje em dia, né? Antes de qualquer coisa, eu até coloquei o nosso mapa um pouco aqui atrás, para quem Isso. não sabe a área de abrangência um pouco, né? Então, se pegar aqui é o estado do Pacaembu, a gente desce praticamente aqui até a Paulista, subimos a Consolação e fechamos sempre no elevado, né? Então, eu só coloquei para as pessoas saberem, foi nisso que a gente começou até nosso relacionamento, que você sempre deu um grande apoio, né? Mas hoje a gente tem a famosa gangue da bike. E eu acho que isso foi um desafio que você também teve e tem, todo mundo tem até hoje. Qual que você acha que é o remédio para solucionar esse caso específico, até um pouco pela sua trajetória já? Até coincidentemente, nessa noite passada, um inspetor da guarda prendeu um desses assaltantes de bike, o inspetor Assunção. Certo. É um inspetor bastante atuante na região aí, e acabou prendendo um desses infratores. É um problema sério, né? E você vê muito isso na cidade, eles aproveitam do descuido, de um momento de desatenção e acaba furtando o celular. Infelizmente, o celular ele tem uma liquidez. O que significa isso? Ao subtrair esse celular, ele consegue vender com muita facilidade. Então, nós temos que avançar em muitas questões com relação a isso. Com relação à Anatel, com controle disso. Só o e-mail já não é só o suficiente para poder controlar efetivamente, mas estamos avançando. Eu acho que unindo União, Estado e município, a gente consiga construir mecanismos para impedir o furto ou roubo desses produtos, assim como o roubo, o furto de fios, que a gente vê muito acontecer, infelizmente, nas ruas, né?
E Vou você te também tem cortando um aí. pouco, mas só para a gente dar um complemento para quem está nos assistindo, muitos dos semáforos que hoje em dia não funcionam na cidade é devido ao furto de fios e não também a falta de manutenção da CT. Só para a gente também dar uma defendida quando pode. Só uma interessante, você tem 6.500 cruzamentos semafóricos na cidade de São Paulo. 6.500. A guarda tem 6.100 e poucos homens. Então, eu teria que ter um guarda por semáforo para cuidar. Então, realmente não é fácil. Mas o furto acontece, Sodré, porque eles furtam o cabo para poder reutilizar o cobre e revender Certo. isso, conseguir recurso para poder conseguir a droga ou conseguir. Então, eles pegam aquele fio, queimam e o restante, o cobre, acaba vendendo. Existe um círculo do cobre, onde eles pegam, revende para o ferro velho, que revende para um atravessador, que isso vai levar e lá na frente. Eles, infelizmente, conseguem ajustar. E por que acontece isso? Porque existe um mercado paralelo da venda de fio. Então, as empresas que mexem, Telefônica, Enel, todas essas que têm cabo, o restante daquele produto de utilização acaba indo para o mercado de leilões. Então, você tem quem compra. Então, você tem um mercado para isso. A iniciativa necessária para isso seria a logística reversa. O que significa isso? Criar uma lei em que o restante a sobra que tem dessas instalações, a empresa retém, devolve para a indústria refaz aquilo e devolve para aquele ou em recurso ou em material. Você acaba com o comércio do cobre. Quando você acaba com o comércio, perde o valor, vai deixar de existir. Nós já temos iniciativas de estudos para se fazer leis com relação a isso, e tem que ser uma lei na Assembleia. Eu já conversei com alguns deputados a respeito disso, que é importante para se fazer uma lei, porque aí abrange o estado todo, você não tem alguém furtando na cidade para vender na cidade vizinha, então uma lei municipal não seria tão eficiente, uma lei estadual teria maior eficiência nesse processo aí. Se não, uma lei federal, que aí você teria uma eficiência muito maior, porque você não tem no mercado, em lugar nenhum, não tem por que furtar, não tem para quem vender, se não tem para quem vender, você não vai ter o comércio, então acaba com isso. É a maneira de acabar com isso. Mas até antes da lei, a gente tem que ter um pouco a fiscalização, né? Que até uma pergunta que eu queria te fazer, você na guarda metropolitana, você acha que a guarda ela é limitada nos seus afazeres e poderiam ter obrigações de fiscalizar mais do que tem hoje? Não é isso. Na verdade, assim, vou dar um exemplo para você. Nós temos a cidade de São Paulo, são 1.540 quilômetros quadrados. A cidade de Nova York tem 1.200 e alguma coisa. A cidade de São Paulo, 12,5 ou quase 13 milhões de pessoas. A cidade de Nova York tem perto de 9 milhões de pessoas. Em Nova York, você tem 56 mil policiais. Aqui em São Paulo, se eu somar Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, nós não teremos 32, 33 mil. Então, já existe a dificuldade por si só, em termos de efetivo, para tomar conta disso tudo. Mas não é só o efetivo que vai fazer, não é possível. O orçamento da Polícia de Nova York é igual ao orçamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A minha pergunta não foi que a guarda está fazendo um trabalho limitado, mas se ela poderia fazer outros tipos de fiscalização que hoje não é permitida ser feitas por ela, entendeu? Sem dúvida, é justamente isso. Então, nós trabalhamos nos primeiros anos de governo num código de postura do município. Vários municípios têm um código de postura. E quem faz a fiscalização desse código de postura, geralmente, são as guardas civis. Hoje nós temos na cidade, muitas atividades são feitas pelos agentes gestores, com apoio da Guarda Civil. Eu sou muito favorável que a gente possa empoderar a guarda de algumas fiscalização de posturas, não que a guarda possa multar, mas simplesmente fato alto de imposição. Ele registra o fato, que vai para uma base, que é registrado,
segue todo o caminho do agente vistor, que fiscaliza, verifica se está tudo correto, até que ele tenha a resposta daquilo que aconteceu. Nós temos muito a permeabilidade e a gente anda pela cidade o tempo todo. Você tem a guarda 24 horas por dia. E é possível também fazer parceria com a Polícia Militar nesse processo. A gente ganharia muito em eficiência de fiscalização e controle dessas posturas que acabam levando a um estado de coisa que a gente não gosta. E é uma eficiência que você já vem trazendo, que até para falar um pouco do aplicativo que você trouxe aí no seu momento de secretaria, né? Exatamente. Se você quiser explicar um pouco, acho que nem todo mundo conhece, né? Que é o SP Mais Segura, que você apelidou de Waze da segurança, né? Exatamente. Então, essa que é a grande dificuldade, Sodré. É assim, quando nós chegamos na prefeitura, existe um problema fiscal, um problema de economia que todo mundo tem. Todo mundo que trabalha como secretário de segurança, seja no estado, no município, em qualquer lugar, quer ter recurso para poder investir, mas isso não é possível. Você tem prioridades que às vezes acabam impactando e que você não consegue fazer tudo. Então, nós tivemos algumas parcerias que foram bastante exitosas. Primeiro, o City Câmeras, né, que é uma parceria em que nós utilizamos as câmeras do cidadão para poder ter imagem na prefeitura, que compartilha com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, que melhora toda uma questão. Eu tinha 75 câmeras e gastávamos 320 mil reais por mês. Hoje são mais de 3.200 câmeras e não gastamos R$ 1 com isso. Então, porque o dinheiro que você gasta na prefeitura não é dinheiro seu. É dinheiro seu, meu, é dinheiro de imposto, né? O governo não produz dinheiro, como dizia a Margaret Thatcher. A gente não produz dinheiro, a gente utiliza o dinheiro que vem dos impostos, suado de cada cidadão. Então, quanto mais eu puder fazer sem recurso e com parceria, a gente tem feito. Aí em Higienópolis mesmo, você anda por vários locais, você vê a plaquinha do City Câmeras, é bastante interessante o processo. O SP Mais Segura foi a mesma coisa, também é uma plataforma que nos doaram até 2023, e é uma plataforma onde as pessoas podem informar sobre descarte de lixo, o furto do fio que você falou, o semáforo, o furto do celular, né? E é possível fazer muitas aplicações, mas a gente precisa ainda do apoio das pessoas. As duas plataformas são colaborativas e as pessoas que nos fazem essa Precisa colocação. da adesão, né? Precisa da famosa adesão e participação, né? Exatamente. E isso não requer investimento, isso não requer despesa por parte do cidadão. Eu acredito que o City Câmeras tem que avançar para um processo em que o governo compre as nuvens, porque ainda é um gargalo, porque o cidadão que tem as câmeras, ele tem que contratar uma nuvem para poder armazenar, para que a gente possa fazer o controle, mas o ideal é que nós tenhamos na prefeitura essas nuvens ou no estado, para que qualquer cidadão que tenha uma internet em casa e tenha uma câmera possa disponibilizar nesta plataforma, e assim a gente aumenta em muito o número de câmeras, melhorando a sensação de segurança, poder prender. Você vê que o maior número de prisões se dão com as câmeras, e a gente vê que as câmeras realmente nos dão respostas interessantes. É um visual que não tem como a gente brigar, né? Aqui a gente estava com um projeto bem avançado, tivemos, perdão, 2 reuniões no início do ano, né? Que a gente agora começou a fazer reuniões mensais também, mas o Covid atrapalhou tudo. A gente chegou praticamente a pré-adesão, e daí veio o Covid que afasta um pouco, e as pessoas se prendem a outra atenção e com razão, né? O Covid, na verdade, ele parou muita coisa. Não parou a segurança, então os órgãos de segurança continuam efetivamente trabalhando 24 horas, os órgãos de saúde, né? Agora, todo o resto, houve realmente uma parada bastante brusca, e agora está começando a retornar devagarzinho, para que a gente possa retomar essa questão que é muito importante, é necessário, né? Porque a violência está retomando junto ou maior agora, né? Porque está numa situação também de necessidade um pouco maior, né? Então, eu tenho estudado muito o que tem acontecido no mundo todo com relação à segurança. Então, eu tenho visto alguns artigos que falam como que se comportou o crime na pandemia em alguns lugares. Na verdade, em um lugar que teve redução, foi uma redução significativa. Um outro lugar manteve o mesmo patamar, e um outro acabou havendo um aumento.
não existe uma linha para todos os lugares, né? Então depende muito de lugar para lugar. Mas, no geral, ela não trouxe tantas alterações como a gente pôde pensar que teria. Houve sim, com relação ao aumento da violência contra a mulher, porque, na verdade, você deixou as pessoas dentro de casa e quando já existia atrito entre o casal, isso, de algum modo, exacerbou e acabou invadindo, havendo um número maior de violência contra a mulher nesse período. Isso é mundial, isso não é só aqui. Todos os dias eu pego artigos a respeito disso do mundo todo e a gente vê isso com uma grande preocupação das forças de segurança do Brasil e do mundo. Não nem de propósito foi lançado agora alguns aplicativos que a mulher consegue mandar um alerta disfarçado, né? Então teve Nós alguns... temos isso. Tem Nós também. tínhamos já desde o segundo ano de governo, nós tínhamos um aplicativo que era da mulher, era só apertar, ela já é cadastrada na Guarda, e a Guarda faz isso. Nós temos a Ronda Maria da Penha, né? A Guarda tem a Ronda Maria da Penha, a PM também está fazendo a partir de agora, do ano passado, esse tipo de atendimento com um aplicativo desenvolvido pela própria PM, ou seja, as forças de segurança começaram a trabalhar mais efetivamente com relação às mulheres. As DDMs, que aumentou-se o número de DDMs, e nós, inclusive, fizemos uma parceria entre a Guarda e as delegacias de defesa da mulher na cidade, disponibilizando para cada uma delas uma viatura da Guarda para poder atender a mulher, que precisa ir a um médico, que vai dar queixa, está ferida, precisa de um médico, para passar por IML, enfim, a Guarda está colaborando muito com relação a isso. Bacana, bacana. Então já são 2 aplicativos aí diferentes fora o City, então. Eu sou muito entusiasta dos 2 aplicativos. Eu acho que é uma mudança de postura. Eu acredito que dados de crime tem que ser o mais fidedigno e o mais rápido possível. E o SP Mais Segura tem essa possibilidade. Na Austrália, você vê o crime, ele já coloca na tela. Então, as pessoas já conhecem. Então, a gente precisa entender. E como você coordena uma região importante da cidade, coordena várias pessoas, é importante essa questão da união dos vizinhos. Eu não preciso ser necessariamente amigo do meu vizinho, mas minimamente eu preciso conhecer quem é ele, quem são as pessoas que frequentam a casa dele, até para identificar se alguém entrou que não faz parte daquele universo, opa, tem alguma coisa errada. Precisamos ver o que está acontecendo, percebe? Não, aqui a gente desenvolveu também, estamos ajudando a Polícia Militar nos PVS, fora os nossos grupos que realmente fez uma união muito grande aí, porque são centenas de pessoas que não se conhecem, umas ou outras conhecem, mas conversando sobre tudo. Então, até nesse momento de pandemia, fizemos um grupo de dicas, ou de corona, até para ficar assuntos variados e quem não quer saber do outro também não acabar ficando acumulado com assuntos que não gosta. E é importante essa união. É só assim, eu sempre digo que existe muito mais gente do bem do que gente do mal. Se as pessoas do bem, de algum modo, se derem as mãos, se unirem, a gente consegue melhorar. E estão falando de uma cidade que o índice de homicídio por 100 mil habitantes é abaixo de 6. Isso é número europeu, é número de cidades importantes. Se você vai para os Estados Unidos, vai para a Flórida, você vai ter muita cidade que é muito mais violenta que próprio São Paulo. Então, e as pessoas não se dão conta disso. O que a gente vive muito também é a sensação de segurança. Mesmo tendo os números muito bons, mesmo tendo trabalhado aí nos últimos anos uma redução muito grande, as pessoas ainda se sentem inseguras, porque é isso que a gente precisa trabalhar. E quando nós nos unirmos enquanto comunidade, nas vizinhanças, o programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar, é importante para que a gente possa trazer as pessoas, unir as pessoas e juntos a gente se sente mais forte. Existe um comportamento que é um comportamento muito mais de proteção, de autoajuda, que acaba mitigando essa questão da insegurança, da sensação de segurança, que é o que, na verdade, mais acaba afetando a gente. Não, uma pessoa com insegurança, andando com insegurança na rua, até transparece mais e gera mais oportunidade a qualquer aproveitador aí. Sim, sim. E eu falo muito à vontade, meu pai, ele é taxista. E ele trabalha num ponto aí na Albuquerque Lins. Ele não tá, desde março ele não trabalha, tem 83 anos, vai taxista na Albuquerque Lins, ele tem uma ligação muito forte aí com a região, bacana.
Tá há mais de 20 anos aqui na região já, né? Ah, bem mais, bem mais. Ele já tem um. Já tá velhinho. Mas eu tive que mandar parar, porque senão ele estava Você ainda falou. trabalhando. Você comentou. O que eu acho bacana também é você contar também para a gente um pouco o trabalho da Defesa Civil, que ela não é lembrada no dia a dia, né? Ela só é lembrada na hora do problema e é sempre salva. Então, isso que é outra coisa importante. Também em defesa civil a gente precisa das pessoas, né? Eu preciso que as pessoas olhem e identifiquem situações que são potencialmente perigosas para acionar a defesa civil para que a gente evite o desastre, né? É como você, quando vai tomar um banho, começa a olhar, opa, não tinha essa verruguinha aqui, alguma coisa errada, vai no médico. Mesma coisa as pessoas, estão olhando em casa, tem uma rachadura, chama a defesa civil. É uma árvore que está muito tombada, chama a defesa civil. Então, nós montamos aqui, quando eu vim para a secretaria, em 2017, a Defesa Civil era ligada à Secretaria de Subprefeituras. E eu, Certo? como tinha sido secretário estadual, chefe da Casa Militar e coordenei a Defesa Civil de todo o Estado, eu me senti muito à vontade e pedi para o prefeito para que a Defesa Civil, na verdade, eu combinei com o então secretário, que era o Bruno Cova, secretário de Subprefeituras, que hoje é o nosso prefeito. Então, pedi para que a Defesa Civil viesse para a minha secretaria. Nós trouxemos aí muitas pessoas experientes, cada subprefeitura tem um diretor que é muito experiente, que conhece bastante de bombeiro, de defesa civil, e montamos uma defesa civil bastante interessante. E pudemos trabalhar durante esse período questões de defesa civil, atualizamos todos os mapas de risco da cidade, que é importante. Mapa de risco, o que, que é? É uma radiografia do que está acontecendo em regiões de risco. Risco para escorregamento, risco para inundação. E na última chuva de verão, felizmente, não tivemos nenhuma morte na cidade. É isso que eu ia te perguntar também. Qual que é a limitação, a abrangência da Defesa Civil? Ou seja, eu tenho uma árvore no meu quintal que pode tombar a qualquer momento, atingir vizinhos ou rua. A Defesa Civil cuida disso? Colocou pessoa em risco, é defesa civil. Tá. Se alguém está em risco, é defesa civil. Então, se tem uma árvore que, ó, isso aqui vai cair na cabeça de alguém, é defesa civil. Por quê? A defesa civil vai lá, vai olhar a árvore. Se ele sentir que a árvore está rija, que está inteira, mas que tem alguma coisa, ele chama o botânico, chama quem é o responsável, que vai analisar do ponto de vista da árvore, se ela tem condições, se ela está viva, que vai dar esse aval. Mas, de todo Entendi. modo, se nós da Defesa Civil entendermos, se a Defesa Civil entender que aquilo tem risco, ele corta pelo risco que existe. Vai fazer, Independente se está tira, dentro ou independente. Teve risco, chama a Defesa Civil. Tem uma rachadura na sua casa, chama a Defesa Civil. Tem alguma coisa que está fora, a porta não fecha, está emperrando tudo, chama a Defesa Civil, porque pode ser um movimento de terra que pode estar colocando em risco pessoas, e aí a Defesa Civil é chamada. Isso tanto é que nós fomos, quando foi definir alguns procedimentos, nós pedimos que tinha que ser colocado o risco como algo importante para a Defesa Civil. E assim nós temos trabalhado a Defesa Civil tem trabalhado desde 2017. Nós melhoramos muito com equipamentos, contratamos geólogos, fizemos a atualização do mapa de risco, enfim, fizemos um monte de atividades importantes. não, até você citou um exemplo que é muito bacana para as pessoas se atentarem, que um dos principais sintomas de alguma anomalia é uma porta raspando, né? Sim, Ou a madeira empenou, ou alguma coisa a mais pode ter acontecido. São pequenos é detalhes que podem mudar o movimento. rachadura. Inclusive, nós pegamos o pessoal da Defesa Civil, fomos até a Faculdade São Judas, onde eles fizeram cursos para entender a questão de edificação, de concreto, aperfeiçoando as pessoas para poder entender. E se sentir alguma coisa assim, chama a Defesa Civil. 24 horas por dia, está à disposição. E isso são feitos milhares de atendimentos por ano. Qual que é o telefone da Muito, Defesa Civil? 199. Um nove 199. nove. Não, só para Mas passar se ligar um conta. 56 também, e for alguma coisa, eles vão transferir para um 99. 156, 199, a Defesa Civil vai estar atuando, ajudando de maneira bastante rápida para poder salvar vidas. Esse é o objetivo da Defesa Civil, salvar vidas. Agora, voltando a puxar um pouco de sardinha para o meu canto,
E a nossa região central, a Cracolândia, você já vinha enfrentando isso, mas talvez agora, num cargo legislativo, você tenha alguma outras ideias. Quais seriam, qual que é o remédio? Não é um remédio, na verdade, mas qual o paliativo que a gente pode fazer para conter, uma vez que vem crescendo e as forças policiais não podem nem evadir ao local, né? É assim, é bastante importante esse assunto. Primeiro colocando aqui, eu sou pré-candidato, né? Ou seja, eu estou me pré-candidatando dentro do partido para ver se eu vou ser escolhido para ser futuramente candidato. Então, por enquanto, sou pré-candidato. Eu sou uma pessoa que se predispôs a colocar o nome à disposição para ser ou não escolhido para ser candidato. A Cracolândia é algo bastante importante. Então, quando nós começamos a trabalhar essa questão na cidade, nós vamos pegar experiências no mundo todo para poder entender como que é esse processo. Então, trouxemos artigos científicos, estudamos isso. Na época, inclusive, o meu secretário adjunto era o Reni Uzi Coquier, que hoje é deputado estadual, né, que também tem uma ligação muito grande com o pessoal de Higienópolis. Fomos tentar entender como que era. Bom, a prefeitura colocou isso como problema de saúde, e assim tem que ser. Primeiro, tratar as pessoas para poder levar, né? Em 2017, nós tínhamos aí algo em torno de quase 3 mil pessoas ali, era mais ou menos 500 mil reais de vendas de drogas por ano, por dia, 15 milhões por mês, 180 milhões por ano. Era tudo fechado. Houve aquela ação em maio de 2017, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil, e de lá para cá a gente vem trabalhando essas questões. Olha, foram feitos milhares de atendimentos, todos os dias continua sendo feito. Foram apreendidos mais de 300 quilos de cocaína, 300 quilos de maconha, enfim, foram apreendidos muito dinheiro, armas, muitas pessoas, mais de 2.000 pessoas foram presas ali, foram conduzidas à delegacia. Hoje o número é muito menor daquilo que nós tínhamos. Existe uma ação judicial que cuida daquilo desde 2012, salvo engano, e existem restrições aos órgãos de segurança de atuação naquele território. Então, naquela ação de 2017, o único a responder uma ação civil pública fui eu e a Guarda Civil, naquela época, porque entenderam que nós não tínhamos a prerrogativa de estar ali, estaríamos de maneira incorreta. Então, fui ao Ministério Público, respondi à ação civil, vieram 8 recomendações que nós seguimos à risca, e a gente já vinha fazendo essas questões. Nós melhoramos muito o trabalho do guarda, que ali era de 12 horas por dia, passou a ser de 8 horas por dia, as outras 4 é treinamento, instrução, orientação, porque ficar 12 horas ali realmente é algo muito desgastante, que ao final do turno poderia dar, não é muito fácil. Então, para diminuir a tensão, para melhorar o atendimento, diminuímos o horário de atuação do guarda, nós temos lá a guarda 24 horas por dia, trabalhando no apoio à saúde e assistente social, para poder fazer frente àquilo. Agora, é um problema de saúde pública, é um problema mundial. Hoje, Los Angeles tem um lugar chamado Skid Row, SKIDROW. Quem puder entrar, entre. São 4.000 pessoas numa Cracolândia em plena Los Angeles. Isso nós vamos ter pela América Latina toda, no mundo todo. É um problema de droga, é um problema mundial, é um problema muito sério, e tem que ser enfrentado com a seriedade que o assunto pede, mas que não se resolve de um dia para a noite. Do ponto de vista de segurança, se podia pegar lá, caminhão, tirar todo mundo, levar preso, mas não é isso, né? Não é isso que realmente vai resolver totalmente. Um facilitador, talvez uma justiça que solte muito fácil, porque eu vejo um pouco à frente do movimento, e eu sou o primeiro a defender todas as forças policiais. Eu vejo trabalhando, mas eu vejo as audiências de custódia, eu vejo também a própria população não indo fazer reconhecimento. Tem uma série de fatores que muitas vezes o meliante não fica preso. E talvez, se pensando, não, ele é usuário, tudo bem, mas alguém está levando isso ao usuário, que é o traficante.
É esse que é o ponto. O usuário, infelizmente, se tornou um doente. Por ocasião, pela necessidade, a gente não sabe. Mas ele se torna um doente. A gente tem que pegar quem leva isso para ele. Mas qual que você acha que é hoje um dos pontos que mais dificulta um cerco maior? O grande problema, na verdade, é que, assim, como eu te disse, foram mais de 28 mil atendimentos médicos, Uhum. mais de 2.000 pessoas presas, né? Como você disse, tem o problema do traficante. Então, o DENARC, nós temos uma parceria muito forte. Hoje, ainda hoje, toda semana, tem a reunião do grupo que cuida da Cracolândia, que reúne a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Secretaria do Município e os órgãos ali envolvidos. Todos nós, toda segunda-feira tem uma reunião, agora online. Eu não estou mais, mas eu sei que existe, que discute as ações a serem feitas ali, né? A questão da droga é uma questão muito séria, porque aquele que você leva, ele vai para o tratamento, mas ele acaba voltando. Então, existe um problema muito sério de recidiva dessa questão da droga, né? De voltar para a drogadição. E mesmo assim, quando você acaba tirando, renova muito aquela coisa. Então, tiveram operações com o DENARC, prendeu muita droga, muitos traficantes, mas esse mercado se troca muito rapidamente e acaba usando o dependente químico como alguém que vai levar. Então, todos os dias, na hora da zeladoria, no retorno para o local onde eles ficam, existe uma revista que é feita com bastante cuidado, com bastante critério, mas mesmo assim, é que eu falo, você não consegue resolver. Mas é preciso resiliência, é preciso insistir nisso, porque se você largar, aquilo ali fica incontrolável. E você deve estar observando que está tendo um aumento muito grande em prédios, em moradias naquela localidade. Creches agora foram Sim. recentemente inauguradas. Tem escola ali, o Sagrado Coração, que acabou perdendo muitos alunos em virtude daquilo. O próprio pessoal do bairro nos reclamava muito que havia uma migração muito grande de que saía de baixo, subia no bairro e acabava indo até ali na Rebouças, aquele, né, que ficava Assim, ali na sim. Minas Gerais, aquela região toda, não é isso? E que nós Isso. fizemos muitas ações, eu coloquei viatura lá embaixo, daquele para São, não são, ter são mais. dois polos. Não sei nem se dá para ver. A Minas Gerais que você está falando, que é Isso, aqui, certo? isso, Isso, exatamente. Bem aqui, na verdade. E a gente tem um outro ponto que é aqui embaixo, né? Que é todo largo. É que exato. o mapa é em cima, mas para a gente é embaixo, né? É, Pela então, assim, topografia. e é algo que você tem que estar olhando todos os dias. Então, é todo dia contato, todo dia cobrando, todo dia fazendo, porque as demandas, elas são crescentes, né? Então, vem, vai, vem, vai, mas a gente precisa estar ali forçando. Foi possível, felizmente, ainda contratar alguns guardas. Perto de 900 guardas foram contratados de concursos anteriores, né? Do último concurso. Mas mesmo assim existe uma passagem, uma inatividade, né, para ser aposentado muito grande. Então, o turnover acaba sendo grande, né? Mas hoje a gente, graças a Deus, as guardas também elas estão presentes no PVS, que é o Programa da Vigilância Solidária, elas estão nos grupos, e a gente observa que existe hoje um trabalho conjunto e que as duas estão fortes, tanto a militar como a metropolitana, estão fortemente atuantes. Mas é que realmente não adianta prender para amanhã soltarem, mas isso não é algo que depende. Que depende dos órgãos. Assim, tem que ter a clareza daquilo que a gente pode fazer. O que assim, porque qual que é a tendência? De desanimar, não vou fazer. Não, você tem que fazer todos os dias. E sem levar isso para o lado pessoal, é como uma atividade técnica. Olha, está errado, vamos conduzir. Eu tenho esse caso do inspetor Assunção, que é um inspetor bastante atuante. Todos os dias, ele Ali me manda na área ocorrência da aqui. Rússia. Exatamente. Todos os dias ele manda a ocorrência que ele pega, que ele vai, é descarte de. Enfim, assim, isso que a gente gosta de ver. Ele Existem ainda corre atrás. pessoas que querem fazer, querem trabalhar, querem ajudar. É muito importante isso. Não, não, Assunção ele corre atrás mesmo, esse daí é valente. A gente vê. Não, é fantástico, ele é fantástico. Realmente é algo diferente,
na guarda. Eu tenho certeza, o dia de serviço dele de manhã eu tenho uma ocorrência com o meu celular, que ele colocou, só para conhecer. Eu falei, meu, eu não sou mais secretário. Não, mas só para conhecer. Então, bom, É que ele parabéns, estava acho ali que pertinho também da secretaria, né? sim, Antes. sim, sim. Até, gente, enquanto a gente está conversando, se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí também, que a gente responde. Na verdade, o coronel responde aí para a gente, Com o né? maior prazer, com o maior prazer. Exatamente. E, coronel, quanto ao Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros é dentro da Defesa Civil, mas eu Então, acho. Pode me corrigir. Você não, não, acabou de falar. É que você tinha falado que o Corpo de Bombeiros tinha ido para a Defesa Civil, não foi? não, não, na verdade, eu coloquei nas diretorias das subprefeituras membros que tinham sido bombeiro. Mas o bombeiro na cidade de São Paulo, Sodré, o município, investe 40 milhões por ano. Então, no orçamento da Secretaria Municipal de Segurança, as pessoas não sabem disso. No orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, todo o custeio do bombeiro na cidade de São Paulo é feito pela Secretaria. Então, a alimentação que o bombeiro come nos quartéis, equipamentos, o Uhum. aluguel, telefone, água, luz, o gás, viaturas, equipamentos, 40 milhões por ano a prefeitura investe no bombeiro da cidade de São Paulo. As pessoas muito pouco sabem disso. Então é bastante importante. Então na cidade de São Paulo existe uma parceria muito forte. Então tudo que o bombeiro faz na cidade tem uma participação. E o Estado entra com o quê? Com homem, com uniforme, que é isso que eles fazem. Mas você não acha que o bombeiro às vezes poderia ser mais presente na sociedade civil, fazer treinamentos de evacuação de tempos em tempos, para uma rotina? Hoje se acontece, longe de mim querer isso, mas um caso parecido com o Joelma, eu acredito que talvez a gente possa ter a mesma situação, como a gente viu naquele prédio invadido ao centro, por falta de orientação para a sociedade civil. E você acha que isso não teria que vir de um legislativo, talvez? Também, você pode trabalhar nessa questão do ponto de vista legislativo municipal, mas quando você tem uma edificação, você tem que ter um habite, e quando você tem um habite, você tem que ter aí a fiscalização do bombeiro de toda a questão estrutural. E Sim. também tem que ter o treinamento de brigada, existe isso por recomendação já legal, né? Então, aí existem empresas que são especializadas. É que, assim, só é muito difícil o número de pessoas para você poder fazer o atendimento. Então, de algum modo, eu penso que isso delegou para a iniciativa privada fazer esses treinamentos, acompanhamento, mas a fiscalização de edificação na construção é feito pelo bombeiro. Quando passou isso, aí a condição da edificação se dá pelo cidadão. Olha, estou achando alguma coisa errada. Se não houver um compromisso, um comprometimento, existe o risco de você ter realmente esses fatos acontecendo, né? Mas eu falo, é um preparo psicológico para a sociedade, né? Então, saber que tem todo o suporte é uma coisa diferente de você fazer um treinamento. Esse é um ah, papel da Defesa Civil. Esse é um papel também da Defesa Civil. Ela pode desempenhar esse papel. Então, nós tínhamos no passado os Previns, que eram equipes de prevenção de incêndio, sobretudo nas comunidades horizontais, em vários bairros da cidade. Tentamos retomar isso no governo, mas você precisa estruturar com muito cuidado, porque você tem que entrar em comunidade, trabalhar com eles de modo a poder fazer. Com relação aos prédios, existe todo um controle já feito das vistorias que são periódicas, né? Todo ano a gente tem que renovar a questão de incêndio do prédio, existe um período que tem que se observar isso. E é importante que o síndico, é importante que quem controla tenha o controle e veja isso para poder cobrar se houver algum tipo de anomalia que chame a atenção para poder, porque infelizmente é humanamente possível fazer controle de todos, né? Os prédios, o os escritórios AVCB, né? deveriam ter, né? Oi? O AVCB, né? O AVCB, Isso. Não, a vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Eu acho que era possível, se você avançar, que os prédios de escritório poder ter uma lei municipal obrigando a ter um encarregado de contingência, né?
Era possível fazer, treinar esse encarregado de contingência que treinaria toda a equipe para poder fazer. É possível avançar isso no legislativo municipal, bastante importante. Bem lembrado, professor. Vamos lá, o Marco perguntou se existe algum projeto ou possibilidade de haver a mudança do local da Cracolândia. Eu acho que é um pouco que a gente comentou e é um pouco delicado. Mas, assim, primeiro, juridicamente não se pode pegar aquelas pessoas e levar para outro. Isso já existe uma decisão judicial que impede a prefeitura, o governo do estado, pegar aquelas pessoas e tirar para outro lugar. Impede, isso não é possível. Uhum. A possibilidade da mudança nisso seria aquelas pessoas, por necessidade, irem para outro lugar. Nos estudos que nós fizemos, tem um artigo que fala de 5 cidades europeias que vale a pena dar uma lida. E que foi feito, né? Então você percebe que demora um tempo, que existe migração, mas o que a gente precisa efetivamente é acabar com o tráfico, acabar com a chegada da droga de maneira mais contundente, dificultando essa, porque eles acabam indo porque tem a droga, tem o comércio que facilita esse processo lá de ferro velho, que é algo que a gente também trabalhou muito para combater esse tipo de prática na cidade. Também é possível avançar em legislação com esse aspecto de impedir alguns tipos de comércio em regiões como essa, por exemplo, então, de algum Até modo, sim. para te dar uma lição de casa, você tem esse artigo para compartilhar? Tenho, As pessoas vão começar a te seguir depois da nossa conversa eu e, passo, eu passo. e você compartilha para todos nós, né? Eu acho Passo que até, sim. por favor, aí, porque daí as pessoas até ficam mais por dentro, né? Não, passo sim, com o maior prazer. Eu passo também o PowerPoint que foi feito ainda pelo Reni, na época conosco, e eu vou passar para vocês terem conhecimento de todo o processo, que fala direitinho o que foi. E nessas 5 cidades, no final você elencou 20 e poucas ações. 9 eram comuns em todos os lugares. E nós começamos a utilizar aqui as 9 aqui na cidade de São Paulo, porque eram as 9 que foram utilizadas em todos os lugares. Então, se houve um avanço lá, de algum modo, deve haver um avanço aqui. Mas isso não é, infelizmente, um toque de mágica da noite para o dia. Tá. Hoje o Bruno perguntou qual que seria o déficit só da guarda da GCM mesmo, a guarda metropolitana, e quantos agentes a mais deveriam ter para cobrir toda a cidade. O decreto que fala da guarda, o efetivo fixado é de 15 mil. Pela lei 13.022, poderíamos ter perto de 22 ou 23 mil guardas. O orçamento da guarda por ano é algo em torno de 650 milhões de reais. O que a gente está falando. O orçamento da Polícia de Nova York são 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. Isso corresponde ao orçamento da Polícia Militar e um pouquinho da Civil, aqui no Estado. Então, o orçamento da Polícia de Nova York são 4 bilhões. Então, existe uma questão de grandeza de valores, de recursos investidos, que realmente cria umas certas dificuldades, né? Mas nós temos que avançar. E é por isso que a gente quer a parceria. Mas aqui a gente ainda não tem o terrorismo que lá tem, né? Felizmente, graças a Deus, graças a Deus. Então facilita. Queria agradecer, queria saber se tem alguma coisa a mais para complementar, antes de qualquer coisa. Para quem não conhece o trabalho todo do Coronel, qual que é o seu Instagram? A gente está falando agora, né? Que é o Coronel José Roberto. Coronel José Roberto, o Facebook é Coronel José Roberto, tudo é Coronel José Roberto. Primeiro, Sodré, assim, agradecer, eu acho que enaltecer o seu trabalho. Não é fácil você poder gerenciar grupos, né? Porque, na verdade, a gente, de algum modo, é um mediador de interesses, às vezes diversos, né? Que tem um grupo tão grande como esse numa área, mas é importante e fundamental para os órgãos de segurança. A gente precisa desse tipo de participação, a gente precisa que as pessoas, de algum modo, tirem um pouco do receio que tem com relação aos órgãos de segurança. Está muito mais para ajudar.
Sim. são muito mais pessoas do bem, vez ou outra você tem alguns desvios de comportamento, mas que é cortado na própria pele, com órgãos de corregedoria, com órgãos de correição fortes e atuantes. Então, a participação e esse tipo de reunião, de movimento de Higienópolis, de reunião de pessoas, é algo que vai precisar fazer em outros locais, em outros momentos, para que a gente possa efetivamente avançar na segurança da nossa cidade. Juntos somos sempre muito mais fortes. Tá, até complementando isso, eu até falo, realmente precisamos da população unida, fazendo BO, né, que é a segurança hoje ela é baseada na mancha de crime. Se não tiver o BO, não tem como pedir policiamento, porque Exatamente. a É gente nem isso. tocou nesse assunto, graças a Deus eu lembrei aí no final, mas É assim, às vezes chega a pessoa para mim, eu vou dar um exemplo clássico aqui, rapidinho para a gente terminar. imagina. O cidadão foi falar comigo, olha, meu bairro tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tudo bem, qual que é o seu bairro? Tal. Aí eu abri lá, como eu fiz com vocês, vamos ver aqui como está a região. Abre o mapa da cidade, porque lá no SP Mais Segura eu tenho os dados que o cidadão coloca e tem os dados de todos os BOs da cidade. Então nós tínhamos um mapa de calor da cidade. Então a gente sabe, então é importante que se coloque. Eu só posso dar um remédio para um tipo de doença se eu souber qual que é essa doença, o que está fazendo. Então, se não tiver doença nenhuma, por que eu vou dar remédio? Então, é o mesmo conceito. Então, por isso que o SP Mais Segura é legal. E o meu sonho é que um dia, quando a pessoa fizer o boletim de ocorrência, a gente já tem um site onde isso vai imediatamente para lá, para colocar, para que as pessoas saibam o que está acontecendo ao seu redor naquele momento, naquela hora. Isso é fundamental. Quanto mais transparência tem em segurança pública, melhor é que as pessoas conseguem fazer prevenção. A prevenção, como os nossos avós sempre dizem, disseram, e nós dizemos, é o melhor caminho. Concordo, e o BO pode ser por tentativa, não precisa ser o furto mesmo. Se já tentaram, registrem a ocorrência para Porque ajudar pode tentar todos. para outro, pode tentar em outro e pode conseguir. Exato. Aquilo que deixou passar, é importante que a gente tenha esse conhecimento. É fundamental que as pessoas participem, façam BO. Inclusive, um projeto que nós tínhamos feito na secretaria, que está em encaminhamento, é que as inspetorias fossem o local em que as pessoas pudessem fazer o BO eletrônico, aquele que pode fazer em casa. Nós, as pessoas que estão na Higienópolis, têm computador, conseguem fazer, mas muitas vezes na periferia o cidadão não tem essa oportunidade, não consegue fazer, e nós abriríamos aí as inspetorias para fazer. Esse é um projeto que está em andamento, o Monari, que é o atual secretário, deve estar cuidando disso para dar andamento. Tive a oportunidade de conhecer ele um dia, quando eu tive reunido com você. E por fim, o BO pode ser feito depois de 180, até 180 dias depois do fato. Então, se você não fez faz 10 dias, faça hoje que ainda está valendo, né? A informação é tudo. Exatamente. Mais uma vez, Coronel, obrigado. Eu que Vamos marcar agradeço. de novo aí de conversar e conte com o movimento aí para também te ajudar, tá bom? Obrigado, obrigado, meu filho, com Deus, obrigado pela oportunidade. E juntos somos sempre mais fortes. Somos. Pensamentos bons, boas palavras e boas ações podem transformar o mundo. Perfeito, com certeza. Um abraço, boa noite. Valeu, um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.